vamos lá, pessoal. Vamos agora abordar as fórmulas dentro dos programas de planilha eletrônica. Lembrando que essa aula é comum para o Excel e para o Calc. Quando eu penso em fórmulas, eu tenho que já saber de antemão que fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências e funções. Observem a teoria aí. Fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências e funções. Isso você já tem que gravar. O meu objetivo nesse vídeo vai ser discorrer pelos operadores, constantes. Adiante a gente vai falar das referências e haverá aulas exclusivas para categorias de funções. Mas fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências ou funções. Beleza. Existem 4 categorias de operadores: operadores matemáticos, operadores de comparação, de concatenação e de referência. Vamos começar a brincar? Olha essa questão do Instituto Federal do Acre. No Excel 2010, uma fórmula também pode conter algum dos itens seguintes, exceto fórmulas podem conter operadores, constantes, referências e funções. Fórmulas não têm sinalizadores. Pessoal, o que são operadores? Operadores matemáticos são os sinais que a gente vai utilizar para fazer as contas. Operadores de comparação, operadores de referência, operador de concatenação. Isso tudo a gente vai falar passo a passo. Mas fórmulas são formadas pelo quê? Operadores constantes, poderia colocar a letra E aí, constantes, que a gente já pode ficar sabendo que são os números. Referências, que a gente já pode associar às células. E funções, que a gente já pode adiantar, que são palavras reservadas. Soma, mínimo, máximo, se. São palavras reservadas que vão realizar procedimentos automatizando contas para mim, me dando resultados através de uma estrutura fácil de ser manipulada. Eu acho fácil. Vamos lá, vamos começar a falar então dos operadores matemáticos. Quando eu penso em operadores matemáticos, eu tenho o mais estranho aí, que é o circunflexo, usado para exponenciação. Como assim? Se você quiser representar 2 ao cubo no Excel, você vai colocar 2 circunflexo 3. Então, sempre que quiser trabalhar com uma potência, o circunflexo vai ser usado entre a base e o expoente. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra. Porcentagem é o próprio sinal. Adição, comum na matemática, é o sinalzinho de mais. E subtração é o sinalzinho de menos. O hífen. Então, diante desse conhecimento, vamos ver como é que cai. Olha essa questão da Câmara de Porto Alegre. 1 minuto para fazer e a gente retoma. Vamos lá. Quem está em casa, dá uma pausa, tenta fazer a conta, por quê? Agora a gente entra na matemática dentro da informática. E não há uma forma de aprender matemática sem fazer exercício. Então é necessário que você erre, é necessário que você tenha dúvida para que você possa evoluir, para que você possa aprender. Tempo! Bora, pessoal que está em casa aí ao vivo, vamos embora. Qual é a letrinha aí da questão da Câmara de Porto Alegre? Fala para mim. Quem achou 64 aí? Fala para mim. Quem achou 64?
O William tá dizendo assim, faz também da banca IBFC. Tu não sabe nem se tem IBFC ou não aí no meio? Tem um monte de questão da IBFC aí, mas eu fiz questão de apagar a banca. Por quê? Porque eu tô gravando um curso extensivo, então eu quero ensinar a teoria. Não tô preso a nenhuma banca. Mas esse assunto óbvio que cai na IBFC. Bora, gente. Quem achou 64 aí? Quem achou a letra C? Fala pra mim. Tem sempre um que acha letra C, tem sempre um. Ainda bem que tá aqui na aula. Olha aí. Viu? Falei que tinha sempre um que achava a letra C. Ainda bem que tá aqui, minha filha. Ainda bem que tá aqui. Fica aqui, não vai embora não. Vamos voltar. Considere a inserção da fórmula 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Gente, isso, assim como na matemática, a primeira operação que eu tenho que realizar quando eu tenho uma expressão com vários operadores é a potência. Como é que é? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Potência. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 4. 2 ao quadrado, 4. Então 2 mais 2 vezes 4. Agora eu tenho a adição e a multiplicação. O que eu faço primeiro? Qual é a precedência? Multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 mais 8, 10. Gabarito, letra B de bravo. Agora, tem sempre um que dá mole. Dá mole mesmo, dá mole. Aí vem assim, 2 mais 2, 4 vezes 2, 8 ao quadrado, 64. Horrível. Tem gente que acha tudo. Tem gente que vai achar 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, e aí vai elevar a 2, 16, depois vai botar mais 2, 18. Cara, tem maluco pra tudo. Mas você tem que saber a regra. Sempre que houver uma expressão com vários operadores, a prioridade é da exponenciação. Então, vamos colocar aí. Primeiro, exponenciação. Depois, multiplicação, divisão. E eu posso colocar a porcentagem, porque a porcentagem nada mais é do que a divisão por 100. Então, 2. E, por último, é o quê? Adição e subtração. 3. Vamos continuar. Vamos lá. Prefeitura de Salvador. Questão da Fundação Getúlio Vargas. Usando o Excel 2016, um usuário quer calcular a potência do conteúdo da célula B1 na figura a seguir. B1 elevado ao conteúdo da célula B2 e armazenar o resultado na célula B3. Então, na célula B3, ó, toda a fórmula, gente, vocês já vão aprendendo aí. Toda a fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Quando eu vejo uma questão com várias alternativas, onde umas têm igual e outras não, as que não têm igual eu já posso riscar. Como é que é? Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Vejam comigo aí. Se eu coloco no Excel, por exemplo, se eu coloco 5 mais 2, quando eu der Enter, o que vai acontecer, gente? 5 mais 2. Quando eu der Enter, vai aparecer 5 mais 2. Olha lá. Ficou como um texto. Um número representativo, mas não fez conta. Se eu coloco igual, aí sim, igual a 5 mais 2. Aí ele vai me dar o resultado e você já vai observar que sempre que eu colocar um número, o número é alinhado à direita. E quando eu tenho um texto, por padrão, o texto é alinhado à esquerda. Pode mudar o alinhamento? Óbvio que pode, mas você tem que saber o padrão. Texto é alinhado à esquerda, número é alinhado à direita. Então, se eu colocar aqui bola, bola é um texto. Se eu colocar aqui 21, é um número. Então, esses alinhamentos também são interessantes. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer
colocar o sinal de igual. Ele quer que seja 2 elevado a 4. Ele pode digitar 2 elevado a 4. Ou ele pode colocar o endereço B1 elevado a B2. No primeiro exemplo, eu estou trabalhando com constante. Por que constante? Porque são números. Números são constantes. No segundo exemplo, eu estou trabalhando com referências. As células são chamadas de referências. Então, eu tenho duas alternativas válidas. Agora, qual o problema? Se eu uso a primeira alternativa, caso o usuário altere o conteúdo da célula B1, a fórmula vai ficar inalterada. Então, é recomendável que a gente trabalhe com o quê? Com as referências, para que qualquer ajuste que seja feito reflita na alteração do resultado. Quando ele coloca, o usuário quer calcular a potência do conteúdo da célula B1. Ele não disse que quer 2 elevado a 4, ele disse que quer o conteúdo da célula B1. Se eu mudar o conteúdo, tem que mudar o resultado. Então, o gabarito vai ser o quê, gente? Letra C de Charlie. Não entendi. Olha aí. Base, expoente, potência. Dois e 4. Se eu colocar 2 elevado a 4, vai funcionar. Igual a 2 elevado a 4. Funcionou. Qual o problema? Se eu alterar a base aqui para 5, a potência está errada. Por isso que a gente chama os números de constantes. Constantes não mudam, gente. 2 elevado a 4 vai ser 16 a vida inteira. É uma constante. Agora, quando eu coloco B1 elevado a B2, eu automatizo a minha planilha. Porque se eu coloco o número 2, ele calcula 16. Se eu coloco o número 3, ó, ele já muda o resultado. Se eu coloco o número 2 e mudo o expoente, ó, também mudou o resultado. Então, é interessante que as fórmulas utilizem referências para que qualquer modificação, o resultado esteja ajustado, esteja atualizado, esteja íntegro. Vamos que vamos. Gabarito da Prefeitura de Salvador, letra C de Charlie. Qual foi o problema? Teve muita gente que marcou a letra E. Agora, e abaixo, numa planilha do Excel, considere os seguintes valores: B1 igual a 10, C1 igual a 8, D1 igual a 2. São todas questões recentes e o objetivo de estar fazendo várias, de fato, é exercitar. B1 mais C1 vezes 12. Então, B1 vale 10. Vai ficar 10 mais C1, que é 8, vezes 12. Dividido por D1, que é 2, menos 7. Agora, a gente tem que ter atenção, porque surgiram os parênteses. E qual é a atenção que a gente vai dar? A gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Sempre, sempre. O objetivo do parêntese é determinar a prioridade. Se eu não uso parênteses, a precedência da potência, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Quando eu coloco parênteses, eu estou dizendo que eu vou fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, dentro dos parênteses, eu tenho adição e multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? Multiplicação. E aí, 8 vezes 12 vai dar 96. Mais 10, 106. 106 dividido por 2, menos 7. 106 dividido por 2 vai dar 53. Menos 7, 46. Gabarito aí, letra A de alfa. Vamos que vamos. Prefeitura de Itapemirim.
Numa planilha Excel, considere os seguintes valores nas células. B1 igual a 6, C1 igual a 3, D1 igual a 4. Então, vamos lá. Sinal de igual, abre parênteses. B1, que é 6, dividido por C1, que é 3, mais 10, fechou parênteses, dividido por 4, menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? O que está dentro dos parênteses. 6 dividido por 3 dá 2, mais 10, dividido por 4, menos 1. 2 mais 10 dá 12, dividido por 4, menos 1. 12 dividido por 4, 3, menos 1, 2. Então, o gabarito aí da Prefeitura de Itapemirim é o que? Letra A de alfa. Ok? Mais uma, hein? Com base na planilha eletrônica abaixo do Excel, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual a B2 elevado a 1, dividido por C2 vezes B1 menos C1 mais A2. Agora não tem parêntese, o que torna a questão um pouco mais difícil, porque você vai ter que lembrar a prioridade dos operadores. B2 elevado a 1, vamos lá, B2 elevado a 1. Então vai ser B2 é 2, elevado a 1, que é 3, dividido por C2, que é 4, tem que ter atenção, vezes B1, que é 8, menos C1, que é 5, mais A2, que é 6. Como é que é? O endereço da célula é sempre representado pela letra da coluna seguido do número da linha. Então, quando ele fala B2, quem é B2? Coluna B, linha 2. B2 é 2. Elevado a 1, quem é A1? Coluna A, linha 1. A1 é 3. E assim eu armo a minha expressão. Armei a expressão, o que eu vou ter que fazer primeiro? 2 ao cubo dá 8. Dividido por 4, vezes 8, menos 5 mais 6. Agora, antes de continuar, eu vou dar uma de maluco. Me tira uma dúvida rápida. Se eu colocar isso aqui para vocês, ó, igual a 10 dividido por 5 vezes 2. Quanto é que dá isso, gente? Fala para mim. Dá 4 ou dá 1? Responde, por favor. Dá 4 ou dá 1? Tem gente que vai pensar em 4, tem gente que vai pensar em 1. A multiplicação e a divisão têm o mesmo grau de prioridade. Se tem o mesmo grau de prioridade, eu tenho que resolver da esquerda para a direita. Como assim? 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Por que eu comentei do 1? Que é o raciocínio errado. Tem gente que vai priorizar a multiplicação, vai fazer 5 vezes 2, 10. E vai pegar 10 dividido por 10. Aí perdeu o ponto. Então, voltando para a questão, eu estou querendo lembrar que quando eu tenho multiplicação e divisão, que é o mesmo grau de prioridade, a ordem é o quê? É o que vem na frente, da esquerda para a direita. Então, 8 dividido por 4 vezes 8, menos 5 mais 6. O que eu vou fazer aqui? 8 dividido por 4, 2. Vezes 8, menos 5 mais 6. 2 vezes 8, 16, menos 5 mais 6. 16 menos 5, 11. Mais 6, 17. Gabarito, letra B de bravo. Pessoal, notem que eu estou tentando fazer exercícios exaustivamente. Por quê? Esse é o ponto que tu não pode perder na prova. É uma questão fácil que os outros candidatos provavelmente vão acertar e se você errar, ficará para trás. Então, isso é matéria de quinta série. Expressões. Prioridade das operações. É difícil. É difícil por falta de treino. Então, exercícios para não errar na prova.
Vamos que vamos. If do Piauí. Com relação à prioridade dos operadores no Excel, analise as afirmações e marque a alternativa incorreta. O resultado da fórmula 3 mais 8 vezes 10, aqui 8 vezes 10 dá quanto? 80, mais 3, 83. Ele quer a incorreta. 2 vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é a prioridade. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. Então, a incorreta é a letra B. 2 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, mais 2, 11. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. O resultado da fórmula, olha o parênteses. 3 mais 8 dá 11. 11 vezes 10, 110. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B. A incorreta letra B deveria ser 18. Prefeitura de Jaru. A1 é igual a 4 vezes 6 mais 12 dividido por 3. O que eu vou fazer aqui? 4 vezes 6, 24. Mais 12 dividido por 3 dá 12 dividido por 3 dá 4. 24 mais 4, 28. Gabarito letra B de bravo. Isso é para aumentar a autoestima, para levantar o moral. Olha como é que você já está gostando do Excel. Agora vamos para a Câmara de Salvador. Como toda linguagem, o Excel apresenta uma ordem de precedência para operadores aritméticos. A ordem de precedência dos operadores da maior para a menor hierarquia é... Tem gente que já foi logo pensando no circunflexo. Mas se eu tenho parênteses, os parênteses são os primeiros no grau de hierarquia. Então, primeiro vai ser o parênteses, depois a potência, depois a multiplicação e divisão e, por último, a adição e subtração. Então, primeiro, os parênteses. Elimino a B, elimino a D. Depois do parêntese, vem a potência. Depois, a multiplicação e, por último, a adição. Gabaritozinho, letra E. Vamos que vamos. Questão da PGE de Pernambuco. No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem. Adição ou subtração, já está horroroso. Adição ou subtração é a última. Multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem. Completamente fora de ordem, né? Primeiro seria parênteses, ele não citou. Potência, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Então, quando ele começou, já dava para perceber que é errado, e você vê que esse assunto é atemporal. Ele sempre cai. Questão errada. Próxima questão. No Excel, a fórmula B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4 é uma maneira de calcular o quê? A média. Porque a média é a soma da quantidade, é a soma dividido pela quantidade. A média aritmética. Sempre que eu estou falando de média, eu estou falando aqui de média aritmética. Então, eu vou somar todos os números e vou dividir pela quantidade. Então, letra A. No Excel, a fórmula B2 mais C2 mais D2 mais E2, entre parênteses, vai priorizar a soma. Depois divide por 4. Gabarito, letra A. Permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. Pessoal, eu não posso falar que é a letra B porque tem uma divisão por 4 no final. Então, não é a soma. O resultado não vai ser a soma, vai ser a média. Não é válida. É válida sim. Lógico que eu posso ter parênteses. O que eu não posso ter é chaves. Como assim? Na matemática a gente tem parênteses, colchetes, chaves. No Excel e no Calc, em planilhas eletrônicas, a gente tem parênteses.
parênteses dentro de parênteses, não tem problema. Colchetes tem outra funcionalidade. Chaves, então, outra funcionalidade. Parênteses dentro de parênteses. Eu não posso usar colchetes e chaves com essa proposta. Então, letra D. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4? Não é isso, gente. Não é individualmente. Se eu quisesse individualmente, eu teria que colocar o quê? Igual a B2 dividido por 4, em outra célula C2 dividido por 4. Se eu quiser... Então, a fórmula não tem nada a ver com o que está escrito na letra D. Quiçá multiplicar, né? Não tem nem asterisco na letra, no enunciado. Então, o gabarito é o quê, gente? Letra A de alfa. Polícia Civil do Acre. No Microsoft Excel, qual dos operadores a seguir deve preceder a digitação de uma fórmula? Nunca erre uma questão como essa. Quem deve preceder uma fórmula é o sinal de igual. A regra é começar com o sinal de igual. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie. Vocês acreditam que teve gente que errou essa questão? E ainda quis fazer recurso? Mas não cabe recurso. A regra é clara. As fórmulas devem começar com o sinal de igual. Mas por que recurso? Vamos lá. Questão do Mac. No Microsoft Excel, o caractere que se utiliza para iniciar fórmulas de cálculo é o sinal de igual. Ótimo. Essa é a regra. Sem o qual o sistema interpreta os dados como sendo números simples ou dados alfanuméricos. Se eu coloco, por exemplo, 5 é um número simples. Não é uma fórmula, é o número 5. Se eu coloco 8 mais 5, ele interpreta como dados alfanuméricos, como texto. Tanto que o alinhamento ficou à esquerda. Então, essa questão do Mac também está correta. No Excel, para iniciar uma fórmula, se utiliza o sinal de igual. Ótimo. Questão da FUB. No Excel, não importa a versão, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Isso aí, a regra é essa. Sempre começam com sinal de igual. Essa é a regra. Agora, quando você pega uma questão como a da ABIN, você fica cabreiro. Porque a questão da ABIN também está certa. Veja comigo, no Excel os sinais de arroba, mais, menos e igual indicam o programa ou início de uma fórmula. Aí o cara fica de bobeira, né? Porque ele aprendeu que a regra é o igual, mas essa regra tem exceções. Pessoal, observem aí. Se eu colocar mais 5 mais 2, mais 5 mais 2, quando eu der Enter, ó, tá lá. Ele entende que é uma fórmula. Só que quando eu voltar na célula, olha que legal, o Excel corrigiu. Ele substituiu o meu sinal de mais pelo sinal de igual. O que eu estou querendo mostrar? Por uma questão de compatibilidade com outros programas de planilha eletrônica. Gente, lá na década de 90, eu usava um programa chamado Lotus 123. E a sintaxe do Lotus admitia o mais e o menos para poder iniciar fórmulas com expressões e o arroba quando eu queria trabalhar com funções. Então, eu podia colocar lá, tipo, mais 5 mais 7, menos 5 mais 7. Se eu colocasse mais 5 mais 7, ele ia me retornar 12. Se eu colocasse menos 5 mais 7, ele ia me retornar 2. E eu podia usar as funções. Na época do Lotus 1, 2, 3, eram tudo funções em inglês, né? A sintaxe do Lotus era muito diferente do que vocês vão aprender aqui no Excel. É um programa muito velho. Mas como ele era muito usado na década de 90, quando a Microsoft comercializou o Excel, ela teve que gerar compatibilidade, porque senão aquele cara cascudo não ia querer migrar. A mudança causa rejeição. Então, a compatibilidade era necessária. E
o Excel, até hoje, admite começar fórmulas com esses operadores. Observem aí. Se eu coloco menos 5 mais 7, menos 5 mais 7 vai dar mais 2, porque o menos 5 é um número negativo. Quando eu der Enter, ó, ele colocou o sinal de igual para mim. Eu quero que você entenda que a regra é o sinal de igual, mas se tu colocar o mais ou menos, ele entende, ele compatibiliza e corrige. Logo, se o examinador pergunta qual deve ser o operador usado, igual. Se ele fala as fórmulas devem ser iniciadas pelo sinal de igual, é a regra. Mas, por questões de compatibilidade, pegadinha. Se eu começar com mais, funciona. Se eu começar com menos, funciona. Se eu começar com arroba, o Excel entende e coloca o sinal de igual para mim. Então, se eu colocar aqui, ó, arroba, só na frente de função, aquelas palavras reservadas, né? Tipo, arroba raiz de 9. Ah, raiz de 9 vai calcular a raiz quadrada de 9. Quando eu der Enter, vai dar 3. Mas quando eu voltar, tá lá o sinal de igual. Então, como é que a gente vai se comportar na hora da prova? Você tem que distinguir quando o examinador está te cobrando a regra e quando ele está querendo saber se você conhece a pegadinha. E isso, o teu bom senso vai te ajudar a responder as questões. Por exemplo, na ABIN, tá claro aqui que ele quer saber se você conhece essas alternativas. E, de fato, o Excel entende que é o início de uma fórmula, porque ele calcula, então tá certo. Olha a questão da FUB. No Excel, uma célula de resultado, também conhecida como célula de absorção, deve ser preenchida com conteúdo antecedido dos seguintes sinais: igual, arroba, mais ou menos. Porque se você fizer isso, vai funcionar. Então a questão está o quê? Certa. Aí, quando ele coloca quando ele demonstra igual, arroba, mais e menos, você compreende que ele está te testando se você conhece. Agora, no Microsoft Excel 2013, as fórmulas sempre começam com sinal de igual? Sim. Se você colocar mais 5 mais 7, ele vai compreender e vai corrigir. Vai botar o sinal de igual. Se você colocar menos 5 mais 7, vai funcionar, mas ele vai colocar o sinal de igual. E se você colocar arroba raiz de 9, vai funcionar também, mas ele vai substituir pelo sinal de igual. Então, assim, professor, mas não cabe recurso? Galera, eu estou mostrando para vocês a questão, estou mostrando o gabarito e estou tentando demonstrar o raciocínio. Vejam, se eu estivesse ensinando a usar, eu só ensinaria o sinal de igual. Mas no concurso público a gente tem que ensinar a regra, mostrar as pegadinhas e muitas vezes ainda ter que provar com as questões o raciocínio da banca. Então, vamos para Sanefry. Olha aí, uma questão de 2019 abordando esse mesmo assunto. O Excel do Office 365, que é o Office da nuvem, o mais moderno, possui alguns caracteres que, quando inseridos como primeiro caractere em uma célula, indicam ao software que o conteúdo da célula deve ser interpretado como uma fórmula. Quais caracteres, dentre os listados abaixo, cumprem essa função? Sinal de igual é a regra. Exclamação não tem nada a ver. E o hífen pode ser usado. Gabarito 1 e 3. Letra C de Charlie. Agora, professor, já que o senhor está falando de maneira genérica, e no calc? No calc, o arroba não funciona. Mas eu também posso começar com igual, com mais ou com menos. Beleza? Só o arroba na frente da função que não vai funcionar na planilha do LibreOffice.
Vamos que vamos. Na planilha eletrônica do Excel, os seguintes símbolos são utilizados nas fórmulas de cálculo, exceto, você vê, potenciação, o símbolo está certo, multiplicação, o símbolo está certo, referência absoluta vocês ainda vão aprender, mas está certo, percentual está certo, início de fórmula é o sinal de igual. Nessa questão do Piauí, o que o examinador demonstra é que ele não fazia a menor ideia de que o arroba pode ser usado, gente. Nós ainda temos que lidar com isso, porque a regra é o sinal de igual. Todos os livros vão mostrar o quê? O sinal de igual. Qualquer professor de uma universidade, doutor, que vai fazer parte de uma banca, se ele não tiver muito acostumado com esse mundo de concurso, ele vai pensar na regra. A regra é começar com o sinal de igual. Então, essa questão do Piauí, ela mostra isso, que o examinador não conhecia. O examinador não estudou que nem vocês estudam para concurso. Então, ele nem fazia ideia de que pode começar a função com arroba. O gabarito aí ficou sendo o quê, gente? Letra E. Anula? Não anula. Por quê? Se tu entrar com recurso, você tem como se respaldar com a prática, mas você não tem nem... Assim, as únicas bibliografias que vão explicar isso são para concurso. Potência é irrefutável. Sempre vai ser o quê? O circunflexo. Multiplicação é o asterisco. Referência absoluta, vocês vão aprender que é o cifrão. Esse é o símbolo de porcentagem. Agora, o início da fórmula deveria ser o sinal de igual. A regra é o sinal de igual. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra E. E não adianta entrar com recurso. Entenda o que a banca está querendo. Se alguém perguntar, as fórmulas devem iniciar com o quê? Com igual. Ah, mas pode? Ah, legal. Pode, pode. Eu já sei, já aprendi. O tio Renato contou que pode começar com mais, pode começar com menos, pode começar com arroba. Mas a regra é começar com sinal de igual. Pessoal, mas é um assunto complicado. Não, meu filho, abre o coração. Tem que abrir o coração e ver o que cada questão, cada banca está querendo naquele momento. Não tem jeito. Você tem a informação. Agora é interpretar. O que você não vai querer, fala a verdade para mim, é anular uma questão como essa. Se você está fazendo a questão na prova, a última coisa que você quer é anular a questão, porque se tu anular, todo mundo ganha aquele ponto. Então, você concorrendo num concurso público, você quer acertar e quer que os outros errem. Essa é a tua intenção. Você quer passar. A vaga é tua. Então, meu filho, marca a letra E e não vai brigar com o examinador. Não vai falar para mim que você sabia que podia começar com arroba, mas quis marcar outra. É porque eu queria anular. Mentira. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra E. Hum. No próximo bloco, a gente continua falando dos operadores de comparação. Vamos que vamos.